Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse. Depois de termos visto a definição de logaritmos, podemos estender todo o nosso conhecimento para o estudo das funções logarítmicas. Bom, pessoal, vamos começar a falar das funções logarítmicas, começando por sua definição. Dado o número real A, desde que esse número seja maior que zero e diferente de 1, chamamos função logarítmica de base A função f de r mais asterisco em r, que associa a cada x o número log de x na base A. Vamos ver aqui alguns exemplos de funções logarítmicas em r mais asterisco. Temos aqui f de x igual a log de x na base 2, f de x igual a log de x na base meio. Aqui nós temos f de x igual a log de x, a base aqui é 10, quando ela não está escrita subentende-se, né, que a base é 10, é um logaritmo decimal. Aqui f de x igual ao logaritmo natural de x, aqui também a base está subentendida, a base é o número natural e, quando a gente representa ln de x, ou seja, o logaritmo natural de x, está subentendido que a base é e. Propriedades das funções logarítmicas. Primeira propriedade. Se A é um número maior que zero e diferente de 1, então as funções f de r mais asterisco em r, definida por f de x igual ao log de x na base A, e g de r em r mais asterisco, definida por g de x igual a na x, são inversas uma da outra. Isso significa que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Isso é de suma importância, inclusive na resolução de alguns exercícios, nós vamos ver que esse conhecimento é cobrado. Segunda propriedade, a função logarítmica f de x igual ao log de x na base A é crescente se e somente se A for maior que 1 e decrescente se e somente se A for um número entre 0 e 1. Vamos lá. Se eu tenho a função f de x igual ao log de x na base 5, essa função é uma função crescente. Isso porque a base do logaritmo é um número maior que 1. Agora, se eu tiver uma função f de x igual ao log de x na base 1/4, por exemplo, essa função será uma função decrescente. Isso porque a base do logaritmo será um número entre 0 e 1. Imagem da função logarítmica. Se A é um número maior que zero e diferente de 1, então a função f de r mais asterisco em r, definida por f de x igual ao log de x na base A, admite a função inversa de g de r em r mais asterisco, definida por g de x igual a na x. Logo, f é bijetora e, portanto, a imagem de f será igual ao conjunto dos números reais. Bom, nós vimos nas propriedades que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Se a função logarítmica admite inversa, ela é bijetora. Nós vimos no estudo das funções bijetoras que para que uma função seja bijetora, ela precisa ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Eu aconselho àqueles que ainda não sabem esse assunto que visitem essa aula para que compreendam. O que é importante a gente saber aqui é que a imagem da função logarítmica é igual ao conjunto dos números reais. Gráfico da função logarítmica. Com relação ao gráfico cartesiano da função f de x igual ao log de x na base A, com A maior que zero e diferente de 1, a gente pode tecer as seguintes afirmações. Primeiro, o gráfico estará sempre à direita do eixo y.
x será sempre maior que zero. Isso é muito importante para o estudo do domínio, né? O gráfico dessa função se apresentará sempre do lado direito do eixo das ordenadas. Segundo, o gráfico cortará o eixo x no ponto de abscissa 1. Isso porque o log de 1 na base A será sempre igual a zero, independente de qual seja a base A, obviamente desde que ela seja maior que zero e diferente de 1. A elevado a zero vai sempre dar 1, independente desse valor. Terceiro, se A for maior que 1, ele é o gráfico de uma função crescente. Nós já vimos isso. Se a base for maior que 1, a função é crescente. E se a base for um número entre 0 e 1, ele será o gráfico de uma função decrescente, conforme a gente também já disse. E por fim, quarto, o gráfico é simétrico em relação à reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, do gráfico da função g de x igual a a na x. Lembrar que a função log de x na base A é inversa da função a na x. Nós vamos ver no próximo slide, visualmente, essas 4 situações com mais cuidado. Vamos aqui abordar as 4 características abordadas no slide anterior para os gráficos das funções logarítmicas. Primeiro, a gente percebe que o gráfico da função f de x igual ao log de x na base A está todo à direita do eixo das ordenadas. Portanto, x é sempre maior que zero. Outra característica importante, o ponto 1, 0 sempre será ponto da função log de x na base A. Isso porque, se nós elevarmos a base a zero, o resultado para x será igual a 1, qualquer que seja a base. E, portanto, a função f de x igual ao log de x na base A sempre intercepta o eixo x no ponto de abscissa 1. Também percebemos que quando a base é maior que 1, a função é crescente. Aqui, a função cresce à medida que x aumenta o seu valor. Quando a base é um número que está entre 0 e 1, a função é decrescente. Aqui o valor de y decresce à medida que os valores de x aumentam. Tá certo? E por fim, a última característica citada no slide anterior é que a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, ou seja, a bissetriz dos quadrantes ímpares, é o eixo de simetria entre as funções f de x igual ao log de x na base A e g de x igual a na x. Isso porque essas funções são inversas. Isso acontece tanto para as funções crescentes quanto para as funções decrescentes. Aqui também o eixo de simetria do primeiro e do terceiro quadrante, é a bissetriz desses quadrantes ímpares, é o eixo de simetria das funções g de x e f de x. Aqui o gráfico de uma função cujo valor da base A é maior que 1, o log de x na base 2. X é sempre maior que zero, porque o gráfico se apresenta sempre todo à direita do eixo y. Então aqui, nós temos os valores de x, 1/8, 1/4, meio, 1, 2, 4 e 8. Substituindo esses valores em x, nós encontraremos para y menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Observe que a função inversa da função f de x será a função g de x, que é 2 na x, ou seja, a função exponencial de base 2. Bom, a gente observa também que a coluna dos valores de x na função logarítmica é a coluna dos valores de y na função exponencial. E os valores da coluna de y na função logarítmica são os valores da coluna de x na função exponencial. Portanto, essas funções são de fato inversas. Observe que as funções são crescentes, porque a base em ambos os casos é maior que 1. Então, à medida que o valor de x aumenta, a função f de x cresce de valor. E aqui também, na função g de x, à medida que x aumenta, a função g de x também vai aumentando de valor. Portanto, de fato, ambas são crescentes nesse caso. Agora nós temos o gráfico da função f de x igual ao log de x na base meio.
Exatamente por conta da base ser meio, trata-se de uma função decrescente, porque meio é um número que está entre 0 e 1. A inversa da função log de x na base meio é a função exponencial de base meio, meio elevado a x. Aqui nós temos os valores atribuídos para x, 8, 4, 2, 1 meio, 1 quarto e 1 oitavo, e os respectivos valores encontrados para y, substituindo o x com esses valores da tabela. A gente encontra y igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, respectivamente. Observamos também que os valores da coluna de x na função logarítmica são os valores da coluna de y na função exponencial, e os valores da coluna de y da função logarítmica são os valores da coluna de x na função exponencial, comprovando assim que uma é a inversa da outra. Por isso, a bissetriz dos quadrantes ímpares, quadrantes 1 e 3, é o eixo de simetria das funções g de x e f de x, que são decrescentes. A gente percebe aqui, ó, que à medida que o valor de x aumenta, o valor de y decresce para a f de x e também para a g de x. Então, ambas são funções decrescentes. Interpolação linear. Bom, a tábua dos logaritmos geralmente nos fornece o logaritmo dos números inteiros de 100 a 999. Entretanto, como é que a gente procede caso precisemos calcular o log de 314,3? Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar parte da representação cartesiana da função f de x igual a log de x. Lembrando que aqui a base é 10, por isso ela não está expressa. Essa representação é esse arco que vai de A até B. Essa é parte da representação da função log de x. Pois bem, da tábua de logaritmos, eu tiro que se x1 for igual a 314, eu terei a função y1 igual ao log de 314. Esse valor eu extraio da tábua de logaritmos. O log de 314 é 2,4969. Se eu considerar um valor x3 igual a 315, y3 será igual ao log de 315. E o log de 315 também está na tábua de logaritmos. É igual a 2,4983. Observe que 314,3 está entre 314 e 315. Portanto, eu não sei qual é o valor do logaritmo de 314,3. Bom, mas aqui o que eu sei é o seguinte, ó. Eu vou marcar aqui o 314, o 315 sobre o eixo x, e aqui eu tenho o arco que representa parte da função log de x, como eu disse no início. Aqui eu tenho a medida 314,3, que é a medida para a qual a gente deseja encontrar o valor do logaritmo de 314,3. Bom, sabemos que essa medida aqui, ó, é o log de 314, o log de 314. E sabemos que essa medida aqui, ó, é o log de 315, o log de 315. Bom, essa medida aqui é o log de 314,3, que eu desconheço. E com essas informações, eu vou traçar uma reta que vai de A até B. Mas nós sabemos que a variação logarítmica não é uma reta, não é linear. Na verdade, ela é uma curva. Mas a gente pode aceitar com boa aproximação que o log de 314,3 é igual a y, ou seja, que o ponto D está muito próximo do ponto C, nos dando assim uma boa aproximação desses valores. E é isso que está escrito aqui, ó. A variação logarítmica não é linear, mas podemos aceitar com boa aproximação que o log de 314,3 seja o valor da ordenada y do ponto D sobre a reta B. Vamos para o próximo slide para a gente ver como é que nós fizemos para calcular, para enfim encontrarmos o valor do log de 314,3. Vamos lá. Bom, para determinarmos então o valor de y, que é uma boa aproximação para o log de 314,3,
vamos considerar os triângulos AEB e AFD. O triângulo AEB é esse triângulo em roxo que eu destaquei, ele está aqui, ó, AEB. E o triângulo AFD é esse triângulo menor, AFD, que também aqui está destacado. Para isso, a gente vai usar a semelhança de triângulos. O triângulo AEB é semelhante ao triângulo AFD. E, portanto, DF está para BE, ou seja, a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior, assim como AF está para AE, assim como a base do triângulo menor está para a base do triângulo maior. A base do triângulo menor é 0,3, porque a distância de 314 até 314,3 é de 0,3. E a base do triângulo maior é 1, porque é a distância de 314 até 315. A medida FD é exatamente a medida D que nós queremos. A medida FD é a medida D que queremos. E a medida que vai de E até B, é o logaritmo de 315 menos o logaritmo de 314. O logaritmo de 315 é tudo isso aqui, e o de 314 é isso aqui. Se nós tirarmos esse pedaço daqui, ó, sobra a medida EB, que é a medida da altura desse triângulo maior. Então, usando a semelhança, nós teremos que D, que é a medida de DF, está para o log de 315 menos o log de 314, que é a medida BE, assim como 0,3, que é a medida AF, está para 1, que é a medida AE. Aqui eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, D vezes 1 é D, 0,3 vezes essa subtração de logaritmos, eu vou ficar com 0,3 vezes o log de 315 menos o log de 314, o log de 315 é 2,4983, o log de 314 é 2,4969. Fazendo essa subtração e multiplicando o resultado dela por 0,3, eu vou chegar a um valor para D igual a 0,0004. Bom, o log de 314,3 será o log de 314 mais D. Tá aqui, ó, o log de 314, que é essa distância, mais o pedacinho que é D, que é essa distância. Com isso, eu tenho a medida do log de 314,3. E por isso, eu somei o log de 314 com 0,0004. Como o log de 314 é 2,4969, isso somado a 0,0004 vai me dar 2,4973. Esse processo que a gente utilizou para calcular o log de 314,3 é que se chama interpolação linear. Na próxima aula, finalizaremos o estudo dos logaritmos através do estudo das equações e das inequações logarítmicas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!